Se nós formos considerar tudo que o texto sagrado ensina e o modo de agir da congregação do primeiro século, a Kehillah, segundo tudo que foi registrado nos escritos messiânicos e pelos historiadores da época, como seria a igreja se seguisse o modelo da Kehillah? A igreja seria assim. Ela não teria endereço fixo nem membresia oficial, porque a congregação não foi estabelecida para ser como um clube ou uma associação. Não teria placa com título do lado de fora, como se fosse uma empresa ou qualquer organismo oficial, porque não era a intenção da Kehillah se tornar algo fixo ou fazer propaganda de si mesma, como se quisesse atrair alguém através de algum tipo de anúncio. Também não cobraria dízimo dos fiéis, porque o dízimo foi criado para sustentar o sacerdócio levítico, que é coisa que o Deus Eterno já não admite mais, não usa e nem reconhece, desde a ressurreição de Yeshua. Se fosse como no modelo original, não faria suas reuniões com as portas abertas e caixa de som virada para a rua, como a igreja pentecostal faz. Porque o objetivo principal, conceitual da congregação original é agregar fiéis, é reunir as pessoas que são discípulos de Yeshua debaixo de um mesmo teto, para dar devoção em conjunto, e não se tornar uma espécie de evento que atrai todo mundo. Como no modelo original, também não colocaria de frente como liderança pessoas recém-convertidas, como a igreja evangélica muitas das vezes, por falta de mão de obra, entre aspas, coloca os novo convertidos como presbítero, como missionário. Naqueles dias, a pessoa que queria ser admitida na Kehillah, na congregação, como se diz hoje em dia, ela ficava no banco. Ficava durante um tempo só sentado ouvindo e aprendendo. Como a gente já andou pesquisando, durante o primeiro século, o fiel que chegava, ele ficava mais ou menos 1 ano em observação, só ouvindo e aprendendo. E isso realmente é importante porque para alguém representar a congregação de alguma forma, tem que pensar como ela, de um modo em geral. 1 ano sem atuar como obreiro e sem receber grandes destaques, apenas como aprendiz inicialmente. Depois, se a pessoa aceitar a visão messiânica, é outra coisa. Também, no modelo original, ela saberia acolher judeus e não judeus debaixo da mesma visão espiritual, porque o pacto novo com Yeshua é um só, e ele serve tanto para judeus como para não judeus. Yeshua nunca fez separação de fiel judeu e fiel não judeu. O sistema religioso é que inventou isso, e ainda inventou essa coisa de que a igreja substituiu Israel, um monte de besteira. A verdadeira congregação no modelo correto original, ela tem a visão e o método de atuação suficiente para agregar tanto o fiel que é judeu como o que não é judeu, sabendo diferenciar que tem práticas que é só para judeu, para nós não. E as ofertas seriam recolhidas não apenas em dinheiro, mas também em bens alimentícios ou donativos, porque a oferta é bíblica, dentro do Pacto Novo. Dízimo não. Mas as ofertas seriam recolhidas apenas quando houvesse um motivo específico, alguma estruturação de congregação, uma ajuda para algum irmão em necessidade, uma arrecadação para realizar peça, que é algo que o próprio Deus Yah ordenou. Coisas desse tipo. Quanto a Tevilá, que a religião chama de batismo nas águas, messianicamente falando, ela pode ser ministrada no ato da simples aceitação messiânica. Você está conversando com uma pessoa, explanou o reino de Deus para ela, e ela aceitou o reino de Deus como realidade absoluta, essa pessoa já pode passar pela imersão. Como Filipe fez com o eunuco. Ele estava explanando o reino de Deus para o eunuco. Ali tem água, o que impede que eu passe pela imersão? Filipe foi lá e realizou a imersão. E é por isso que é importante frisar o termo imersão ou tevilá em vez de batismo. Porque quando se fala em batismo, a pessoa já pensa em todo aquele método distorcido que o cristianismo pratica. Se você pregou para a pessoa e a pessoa aceitou o testemunho de Yeshua, você mesmo pode fazer a pessoa passar pela imersão. Seja em rio, lago, piscina, qualquer lugar que tenha água movente. Você pode fazer isso, mas, porém, tendo a exata noção de que isso não isenta o fiel de ficar 1 ano como ouvinte, ouvindo e aprendendo. Para aprender a realmente absorver a visão messiânica, que assim o fiel vai saber se ele realmente aceita a visão messiânica ou não. Porque é impossível andar com Yeshua e ser contra o que ele ensinou. Para andar com ele tem que ser a favor de tudo que ele ensinou. E o Seudat, que se chama Santa Ceia no meio religioso. A igreja faz Santa Ceia 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Eu já ouvi falar que tem igreja que faz toda semana.
Na verdade, Seudat significa banquete. Seudat é o banquete do Senhor Yeshua. É uma vez só por ano. O Seudat Ha-Adon, que transformar em Santa Ceia, é uma vez por ano. Porque não é um evento isolado de tudo. Não é algo que o apóstolo Paulo inventou. O Seudat faz parte do evento de Pessa. Não é para ser realizado com pão comum, que tem fermento, e nem com suco de uva. A igreja evangélica realiza a Santa Ceia, além de realizar o evento de forma errada, biblicamente errado, ainda faz com pão de forma, que tem fermento, faz com suco de uva. Se a igreja fosse como o movimento messiânico era no primeiro século, que é o modo correto, Seudat é com o pão e o vinho. Ah, mas eu não consigo beber vinho. Nos moldes de hoje em dia existe o chamado vinho sem álcool, que qualquer pessoa pode procurar e comprar pela internet. Isso pode tranquilamente ser usado para fazer o Seudat. Ah, mas não é caro. O Seudat é uma vez por ano. Para esse tipo de coisa, uma congregação no modo correto pode realizar o recolhimento de oferta. Dízimo não. Em relação ao Shabat, nós que não somos judeus, não temos necessariamente obrigação de seguir o rito de Shabat. Podemos seguir? Podemos. Podemos cumprir esse rito? Podemos, mas não temos essa obrigação. Se você segue o Shabat, tudo bem. Se você não segue, ninguém te julgue por isso. Se fosse o caso da igreja agir como Kehilá, mesmo nós que não somos judeus não tendo o dever, a obrigação de seguir rito de Shabat, esse rito deveria fazer parte da congregação e ser levado em conta, por causa da presença de fiéis judaicos, como era no primeiro século e é como deveria ser dentro da congregação nos moldes corretos. Porque, afinal de contas, a congregação messiânica não é algo antigo, é algo de acordo com o legado que Yeshua deixou. E o que Yeshua deixou para nós não é antigo, é atemporal. E para realizar as reuniões ou inaugurar novos trabalhos, novos grupos messiânicos, como disse Yeshua, onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Para realizar reuniões, grupos de estudo, novos trabalhos, 3 pessoas que compartilham da mesma visão já é o suficiente para se iniciar o trabalho. O fiel original, ele conversa normal com as pessoas, interage normal com pessoas. E quando se abre uma brecha para falar desse tipo de assunto, a pessoa entra e faz a explanação do reino. Se a pessoa aceitar, aí sim, ela pode ser agregada ao grupo, para prosseguir crescendo no estudo. E as reuniões não devem ser como shows ou musicais, como hoje em dia. Tem igreja que é música do início ao fim. Originalmente, a reunião messiânica se baseava em quê? Leitura e louvação verbal, onde era separado cada momento para cada coisa. Leitura do texto antigo, leitura do pacto novo e um momento para a louvação ao Deus eterno. E a louvação consiste em declarações faladas, declarações verbais, exaltando a majestade do Deus Criador e de seu enviado Yeshua HaMashiach. Sempre exaltando o Deus Criador por meio de Yeshua e usando o nome dele para expressar gratidão e louvor. E deveria também parar de usar esse atual símbolo israelense, que é aquele hexagrama, a estrela de 6 pontas. Esse símbolo, quando ele foi introduzido na bandeira, historicamente, fala-se que no início os rabinos da época nem aceitavam esse símbolo, mas foi feita toda uma politicagem e acabaram aceitando. Mas o verdadeiro símbolo do povo israelita é a menorá, o candelabro de 7 braços. E no sentido bíblico, Israel, a palavra Israel não foi dada para ser o nome de um país, foi dada para ser o nome do povo que Yah escolheu para si, espiritualmente falando. Eu sou Israel. Você que é de Yeshua HaMashiach, você também é Israel. Nós somos parte de Israel. Por meio de Yeshua, somos Israel. E a congregação, no modelo original também, não deve nunca ser usada como ponto comercial. Tem igreja evangélica que, além de ter ponto fixo, como se fosse uma empresa, algumas no final de semana viram pensão, restaurante, bazar, com o intuito de arrecadar. Se o local é santo, é santo. Se é dedicado a Yah, deve ser dedicado apenas a Yah, e não virar ponto comercial onde se vende coisas, onde se faz barganha e vende mercadoria. Essas coisas têm que ser feitas fora do âmbito congregacional. Se durante o primeiro século as casas dos fiéis tinham cômodos que eram consideradas salas sagradas, para ele apenas ficar lá se dedicando às coisas de Deus, quanto mais um espaço que a pessoa dedicou a Deus separadamente. Nada de comércio. Aliás, por ser a Kehilá originalmente um grupo que não tem sede fixa, e nem deveria ter,
as reuniões podem ser realizadas em qualquer local previamente combinado com os fiéis. Se os fiéis combinarem fazer reunião do grupo messiânico em casa de pessoas que não são messiânicas, pode ser também, porque as reuniões no modelo original não precisam ser sempre nos mesmos lugares. Podem ser feitas em garagens, salões, casas de pessoas. Não precisa necessariamente ser de uma forma só, porque a congregação messiânica é uma congregação móvel. Ela não tem sede fixa. E nem precisa ter. E não precisa ter receita fixa, nem CNPJ. Essas coisas são coisas que pertencem a empresas. A congregação não é como uma empresa. Ela é como um grupo que se reúne esporadicamente. Você, com seu convívio social, não reúne esporadicamente pessoas para conversar, para fazer festas pessoais, para fazer churrasco? Reuniões esporádicas, que não precisam ter CNPJ. A congregação original é assim também. É uma reunião esporádica que não necessita de sede fixa, nem renda financeira. E as ofertas são recolhidas apenas com propósitos previamente combinados. Também no modelo original, a igreja deveria se dedicar mais a ações sociais, ajudar quem precisa. A congregação existia na época para quê? Para juntos estudarem a Torá e darem a louvação ao Deus Iá em comum. A devoção coletiva agrada ao Deus eterno. A congregação deveria se reunir para isso. É assim que deveria ser. Para aprender em conjunto e dar devoção a Iá em conjunto, que é o que se espera de um povo que diz que é povo dele. Se as igrejas seguissem esse modelo, elas jamais seriam como elas são hoje em dia. Porque tudo que está aí atualmente é invenção. Invenção daqueles que transformaram a verdade em religião. E os fiéis, da forma correta, não dariam ouvidos a judaísmo, nem Talmud e nem Cabala. Porque estas coisas foram criadas pelos grupos judaicos que não aceitavam a messianidade de Yeshua. E por tudo isso que foi dito, ainda digo mais. Se o Projeto Reina, porventura, viesse a atuar como congregação presencial, seria nesses moldes. Nada menos do que isso. Se reunindo às quartas e sábados, frisando a louvação verbal, acolhendo judeus e não judeus, se utilizando de cânticos e músicas apenas para abertura e encerramento, recolhendo ofertas apenas quando fosse realmente necessário, para ajudar irmãos necessitados, para realizar peça a cada ano, ou para estruturar o início de algum trabalho messiânico. E quem se juntasse à congregação ficaria um tempo só ouvindo e aprendendo, até estar apto a anunciar o reino dentro da visão messiânica. Nada de ficar colocando volume alto para todo mundo, porque o reino de Deus, na verdade, nem é para todo mundo. E tudo isso se daria havendo, no mínimo, 3 ou 4 fiéis reunidos, em nome de Yeshua, para que se concretizasse um trabalho presencial em andamento, sem dar espaço para loucuras pentecostais, sem cantar músicas evangélicas nem católicas. Que quando se canta uma música dessa, sua mente se volta para o que é evangélico ou para o que é católico. Sem vestimentas religiosas, nem quipá, nem véu na cabeça, nem talit, nem tzitzit, nem bandeira de Israel. Apenas as coisas que Yeshua deixou e que cabem a todo mundo, a qualquer tipo de pessoa. E é isso. Nada mais e nada menos do que isso. Um grupo de fiéis restaurados que dão a devoção a Yah da forma original, como ele ensinou. Se curvar a ele. E, igualmente, toda doação que entrasse ficaria à disposição de qualquer pessoa que esteja precisando. Ser messiânico é isso, e congregação é isso.